Ângelo Roque da Costa, o conhecido cangaceiro Labareda, teria nascido em 1910 em Jatobá, atual Tacaratu, Pernambuco. Era filho de família humilde, mas respeitada naquele lugar. As razões que levaram Ângelo Roque ao mundo do crime eram semelhantes às de muitos outros: a defesa da honra da família. Ângelo Roque vivia com a esposa Osana e o filhinho José Roque numa puxada da casa de seu pai, João Roque da Costa, no sítio Quixaba, município de Tacaratu, encostado à estação do trem. Tinha uma irmã, Sabina Roque da Costa, de 15 anos, que foi seduzida por um soldado chamado Horácio Caboclo, vulgo Couro Seco, um cabra casado. Um sujeito acostumado a deflorar as menininhas daquele lugar. Já havia desonrado umas 4. Ao saber do fato, Ângelo Roque foi pedir providências ao juiz de direito de Jatobá. O juiz, surpreendentemente, sugeriu: rapaz, esse soldado também tem uma irmã, faça com a irmã dele o que ele fez com a sua. Decepcionado com a atitude do juiz, Ângelo Roque replicou: então, doutor, visto isso, só eu tomando as providências por minha conta. Tu vai se criar, menino, aconselhou o juiz. Já tô criado, doutor, respondeu o rapaz, dando meia volta. Couro Seco mandou um recado para Sabina, dizendo que se preparasse, pois no dia seguinte iria buscá-la. E de fato foi, mas não voltou. A espingarda de Ângelo Roque deixou estirado no pé da porta. André Caboclo, pai de Couro Seco, jurou vingar-se. Numa festa em Santo Antônio da Glória, na noite de 5 de janeiro de 1928, festa de Reis, ele pegou Ângelo Roque desprevenido e, a traição, enfiou-lhe uma faca nas costas. Mas Ângelo Roque era um cabra valente, um cabra forte, resistiu ao ferimento e logo ficou bom. André Caboclo, sabendo que viria tempo ruim, pediu proteção a uma fazendeira muito rica chamada Rita Campos. Aí, usando esperteza, Ângelo Roque espalhou que ia embora para São Paulo. Despediu-se de todos, até de Osana e do filhinho. Saiu com uma mala, pegou o trem na Quixaba e se foi. Ao saber que o inimigo tinha ido embora, André Caboclo, aliviado, voltou para casa. Porém, Ângelo Roque não tinha ido embora coisa nenhuma. No dia seguinte, ao anoitecer, com um tiro certeiro, a espingarda de Ângelo Roque mandou André para o outro mundo. A polícia considerou que aquilo estava passando dos limites e partiu para o sítio Quixaba a fim de prender Ângelo Roque. Era o dia 10 de junho de 1928. A casa foi cercada. No tiroteio, morreram Osana e um irmão dele chamado João de Deus. O endiabrado Ângelo Roque escapou ileso. Os soldados incendiaram sua casa e a de seu pai, juntamente com currais e chiqueiros de cabras, além da casa de farinha. Ângelo Roque, então, atravessou São Francisco e foi pedir proteção ao coronel João Sá, chefe político de Jeremoabo, amigo de seu pai. João Sá mandou-o para a fazenda Arapuá, abaixo do Raso da Catarina, entre a Serra do Brejinho e a Serra do Meio do Raso. Ângelo Roque passou a viver caçando gatos do mato, cujo couro era bastante procurado. Foi quando ele soube que a polícia tinha prendido seu pai. Não se sabe se o velho, sob tortura, revelou onde o filho estava. O certo é que chegou ao Chico, em pleno Raso da Catarina, a volante do capitão Arthur Cortes. Ângelo Roque, que se encontrava com gente do velho Faustino, o pai de Arvoredo, pôs uma emboscada e meteu bala na volante. No tiroteio, morreu o sargento Anacleto, filho do capitão. Uma volante de Santo Antônio da Glória, comandada pelo cabo Gramacho, pegou um tio de Ângelo Roque, o velho Agostinho do Poço, e deu-lhe uma surra tremenda no arraial de São José, deixando quase morto para obrigá-lo a dizer onde se encontrava o seu sobrinho. Poucos dias depois, o cabo Gramacho foi encontrado de papo pro ar,
já fedendo, com um tiro no peito na Lagoa do Junco, debaixo de um pé de pau de colher. Agora, Ângelo Roque não usava mais espingarda. Comprara um rifle papo amarelo calibre 44. No dia 18 de abril de 1929, Lampião estava na casa de Pedro Gomes de Sá, na fazenda Arrastapé, abaixo da cachoeira de Paulo Afonso, acompanhado de 8 cangaceiros, Ezequiel, Virgínio, Luiz Pedro, Mariano, mais os novatos Curisco, Arvoredo, Volta Seca e Zé Fortaleza. Foi nesta ocasião que Virgínio conheceu a filha de Pedro Gomes, a bela Durvalina, sua futura companheira. Lampião estava conversando com o fazendeiro quando os cabras que estavam de vigia chegaram com um rapaz que dizia ser afilhado do dono da casa, armado com um fuzil calibre 44 e dizendo que queria ser cangaceiro porque estava sendo perseguido pelas forças pernambucanas. Pedro Gomes confirmou que o rapaz era seu afilhado. Curisco e Arvoredo disseram que o conheciam e o cabra era bom. Após ouvir sobre as proezas de Ângelo Roque, Lampião, mirando o cabra com o olho bom, atestou: um homem que faz o que você fez, brigando quase sozinho como você brigou, é preciso ter os cunhão no lugar certo. Seja bem-vindo. Nas feiras, só se falava naquele cabra doido que enfrentava sozinho volantes inteiras. Os relatos dos feitos de Ângelo Roque se alastravam como o fogo na caatinga seca. Lampião escolheu o apelido apropriado, Labareda. Porém, o apelido não pegou. O cabra ficaria mais conhecido como Anjo Roque. A partir desta data, em um curto período de tempo, o cangaceiro Ângelo Roque se tornaria num dos cabras mais temidos do cangaço. Logo se tornou um chefe de subgrupo e atuava em uma das regiões mais perigosas das quebradas do sertão, a divisa de Sergipe com a Bahia, que era uma área de atuação do tenente José Rufino. Labareda era um líder inteligente, vivia mais isolado, não gostava de chamar a atenção. Também não chegou a ser um cangaceiro rico. Seu grupo era pequeno, porém por ele passaram grandes cangaceiros como Saracura, Moita Brava, Jandaia, Patativa e Quinta-feira. Labareda foi um dos cangaceiros mais valentes que esse sertão já viu. Prova disso é que com sua personalidade forte não se intimidava com ninguém, nem mesmo com Lampião, o rei do cangaço. Certa vez, no ano de 1935, o sertão nordestino mais uma vez era assolado por uma terrível seca. No interior baiano, os cangaceiros chegaram a um lugar chamado Curaçá. Ao encontrarem uma fazenda, fazem pouso para aliviar a fome e a sede do grupo. Comem, bebem e, parecendo incansáveis, começam uma dança embaixo de alguns juazeiros que ficavam em frente da casa grande e alpendrada da fazenda sertaneja. No alpendre amplo da casa haviam 3 potes cheios de água. Para evitar a poeira que vinha do baile improvisado, Lampião tratou de mandar cobrir as bocas dos potes com panos, tendo o cuidado de dizer para atar-lhes a boca para não voar. Mas todas as vezes que algum cangaceiro vinha beber água, não fechava como havia encontrado. Fato este que irritou muito Lampião, que aos gritos começou a reclamar daquela atitude dos cangaceiros, inclusive de Ângelo Roque, que estava deitado perto dos potes com sua mulher, a cangaceira Mariquinha, que a tudo ouvia. "E esse peste, o que está fazendo aí que não vê isso?" falou Lampião asperamente. Labareda nada respondeu. Pouco tempo depois se levantou e, sem ninguém esperar, quebrou os 3 potes com o coice de seu mosquetão e voltou a deitar com sua mulher como se nada tivesse acontecido. Após alguns instantes, chega o cangaceiro Zé Baiano para beber água e fica surpreso com os potes quebrados e pergunta quem foi. Ângelo Roque responde: "Fui eu, por quê?" Zé Baiano nada disse. Simplesmente se retirou e foi à procura do chefe para contar o acontecido. Lampião se dirigiu ao local onde Labareda já o esperava de pé. Virgulino, zangado, perguntou: "Quem quebrou os potes?" "Fui eu."
respondeu o cangaceiro Ângelo Roque. A situação ficou tensa, os nervos à flor da pele. São dois valentes homens prestes a medir suas forças. O chefe voltou a perguntar: "Você não me respeita não, cabra?" "O tanto que você me respeita", respondeu Ângelo Roque, desafiando o chefe, dizendo de pronto que com seu mosquetão cheio de balas não tinha medo de homem nenhum no mundo. Lampião, destemido como seu comandado, levantou a arma e apontou. Labareda ergue a sua também ao mesmo tempo. Os dois ficaram por alguns instantes a se olharem. A morte rondou o local. Todos os demais cangaceiros ficaram calados, esperando o pior. Neste momento, o cangaceiro Virgínio, cunhado de Lampião, interveio entre os dois e grita que acabem com aquela briga, pois já não bastavam os macacos lhes perseguir e brigar, agora eles, companheiros das lutas cangaceiras, discutindo por motivos banais, prestes a se matarem. Os dois homens valentes se olharam e baixaram as cabeças, deixando o dito pelo não dito. A coragem de ambos ficou comprovada. Por pouco não acabou em tragédia para o bando aquele terrível dia de 1935. Em 1938, Lampião foi morto na fazenda Angico, estado de Sergipe. Após a morte do chefe, Labareda se entregou às autoridades, sendo depois anistiado pelo governo do presidente Getúlio Vargas. Reintegrou-se à sociedade através da ajuda do médico baiano Estácio de Lima, diretor da Casa de Detenção em Salvador, onde o cangaceiro esteve preso. Tornou-se funcionário público exemplar, jamais voltando a praticar qualquer tipo de delito. Faleceu já em idade avançada no estado da Bahia.